Bom dia, hoje são 26 de julho de 2014, sábado, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Deuses não existem, deuses são produtos da imaginação humana. O homem cria deuses à sua imagem e semelhança. O nome do órgão do corpo humano que cria deuses se chama cérebro. O cérebro é, portanto, o órgão humano que, por excelência, cria seres imaginários, seres fictícios, tais como deuses, Satanás, demônios, anjinhos, lobisomem, saci-pererê, boitatá, caipora, mula sem cabeça, duendes, bicho-papão, Papai Noel, etc. Todos esses seres que acabei de nomear são criados pelo cérebro humano. Eles não existem fora do cérebro humano. Vamos aqui a mais um vídeo, portanto, sobre religião. Muito bem. Agora no mês de julho, né? Hoje são 26 de 2014. Coloquei aqui 3 pessoas. O mês de julho, repito, deste ano 2014, foi e está sendo um mês muito ruim para o povo brasileiro. Perdemos aqui 3 grandes escritores. Perdemos, neste mês de julho, 3 grandes escritores brasileiros. Uma pena. Tantos políticos aí, né, que deveriam morrer, mas não. 3 pessoas aqui, escritoras. Vamos lá. João Ubaldo Ribeiro morreu no dia 18 de julho, agora, de 2014. Uma pena para a literatura brasileira. Muito bem. Morreu também, infelizmente, o brasileiro Rubem Alves, o mineiro Rubem Alves. Morreu agora no dia 19 de julho de 2014. Veja aqui, o Ubaldo morreu no dia 18. No dia seguinte, morre o escritor Rubem Alves. Uma pena também, uma perda para a literatura brasileira. E, por último, morre o grande Ariano Suassuna, né? Paraibano, radicado em Pernambuco. Ariano Suassuna morre no dia 23 de julho de 2014. Veja aí a perda que houve para a literatura brasileira, né? Infelizmente, lamentável, mas é a morte, é o fim. Fazer o quê? Muito bem. Pois bem, como este vídeo aqui é sobre religião, essa grande fantasia, né, chamada superstição, chamada religião, vou aqui fazer uns comentários em muitos vídeos sobre este cidadão aqui, ó, Rubem Alves, tá? Rubem Alves. Aqui está. O Rubem Alves foi psicanalista, escritor, professor e teólogo. Ele nasceu, Rubem Alves, nasceu na cidadezinha chamada Boa Esperança, em Minas Gerais. Depois ele estudou teologia, formou-se em teologia, portanto um teólogo. E depois foi aos Estados Unidos e ali ele fez mestrado em teologia, Depois ele estudou filosofia e fez depois doutorado em filosofia no no seminário teológico de Princeton. No mesmo seminário em que estudou também, já falei aqui em vários vídeos, né, o doutor em teologia Bart Ehrman. Pois bem, o Rubem Alves também fez doutorado em filosofia lá no Instituto Seminário de Princeton. E ele, aqui no Brasil,
Antes de viajar para os Estados Unidos, ele era pastor presbiteriano, formado em teologia. Pois bem, e aqui o Rubem Alves, voltando dos Estados Unidos, ele foi trabalhar na Unicamp, né, Universidade de Campinas, e ali foi professor de teologia. E escreveu vários livros, Rubem Alves, livros maravilhosos, e ele escreve muito bem. Escreve de uma forma fácil e bem resumida. Ele não é prolixo, não é prolixo, tá? É de uma forma bem resumida. Pois bem, e tenho aqui, como eu estou tratando de religião, e ele, o Rubem Alves, é mestre em teologia e abandonou a igreja presbiteriana, não é? Muito bem, um de seus livros, aqui está, ó, Rubem Alves, um de seus livros, com o título O Deus que Conheço, ó. O Deus que Conheço. A visão que ele tem de Deus é completamente diferente da visão da teologia cristã. E ele aqui critica muito, né? O Deus propagado pelos cristãos, católicos, evangélicos e protestantes. E aqui está um doutor, um mestre em teologia, Rubem Alves. E neste livrinho aqui, com o título O Deus que Conheço. Ou seja, como ele vê o Deus dele, que é completamente diferente do Deus da teologia cristã. Muito bem, em muitos vídeos vou aqui mostrar muitas passagens do livro que aqui está, tá? Ele escreve, ele está até aqui, ó. Olha aqui a imagem dele, para você ver aí, ó, Rubem Alves, ó. Infelizmente faleceu agora, né? Aí está, ó. Pois bem, e vou aqui comentar sobre muitas coisas que ele escreve aqui no livro. Tudo sobre religião, né? Sobre o Deus que ele vê. Muito bem. Escolhi aqui logo como início de uma série de vídeos, né? Escolhi aqui o que está na página 70. Aqui na página 70 e transcrevi ipsis literis do mesmo jeito que aqui está, tirando apenas algumas coisinhas por causa do espaço. Mas eu vou mostrar a você aí, internauta, para você ver aqui o que está na página 70, o que Rubem Alves escreve aqui em um de seus momentos. Ó, veja aí o que está escrito, tá? Veja aí, ó. Enquanto você vê, vou cantar aqui uma música do Elvis Presley para você. Leia aí, ó, o que está escrito aí, ó. When you feeling small, when choose a friend, your eyes I will confuse, I take you back. Oh, when the times get old and bridges can... Muito bem, então vamos aqui. Transcrevi para cá o que está aqui. Não por completo, por causa do espaço, né? Então vamos aqui analisar o que disse aqui o Rubem Alves. Vamos aqui. Ele diz assim na página 70 de seu livro, ó. Fui sabatinado, ele, né? Fui sabatinado por 4 jornalistas da Folha de São Paulo e por aqueles que estavam no teatro. Dos ouvintes, veio-me uma pergunta. Você acredita em Deus? Como a pergunta era vazia, perguntei, qual Deus? Qual Deus? O perguntador ficou atrapalhado. Expliquei. Porque há muitos deuses, cada um com a cara e o coração daquele que o tem dentro do peito. O Deus de São Francisco não era o Deus de Torquemada. A pessoa não soube me esclarecer. Aí eu tomei a iniciativa e confessei.
Sou um construtor de altares. Construo meus altares com poesia e música. Eu os construo na beira de um abismo profundo, escuro e silencioso. Eis aqui uma passagem do livro aqui de Rubem Alves. Repito, formado em teologia, teólogo e mestre em teologia. Foi pastor presbiteriano e abandonou a igreja. Professor de filosofia na Unicamp, São Paulo, né? Escritor, vários livros publicados sobre religião, educação e livros infantis. Também foi psicanalista. Esse aqui sabe o que é teologia, sabe o que é religião e é uma pessoa honesta. É um teólogo sério, como eu sempre digo aqui em meus vídeos, né? Veja aqui, ele estava em um auditório, diz ele aqui. Estava em um auditório e ali uma pessoa, sempre é comum isso aí, alguém falar sobre, quando alguém está falando sobre religião, alguém aparece, né? Vê ali uma pessoa e perguntou a ele se ele acreditava em Deus. Ó, você acredita em Deus? Como o Rubem Alves, mestre em teologia, sabe muito bem o que é religião, o Rubem Alves, olha aqui, perguntou, ó, como a pergunta era vazia, veja o que ele diz aqui, a pergunta era vazia e é vazia. Por quê? Porque o cara que perguntou, você acredita em Deus? Esse rapaz aqui, ou essa mulher, não sei, fez uma pergunta vazia. Por quê? Porque, como eu sempre digo aqui em meus vídeos, existem inúmeros deuses, existem inúmeras religiões, porque o homem sempre constrói deuses, sempre constrói religiões à sua imagem e semelhança. É por isso que os deuses são diferentes. E o Rubem Alves, como é mestre em teologia, e como ele sabe, tem conhecimento dessa verdade, ele é honesto e diz isso aqui em seu livro. Então veja, a pergunta era vazia, porque essa pessoa, quando falou, você acredita em Deus? Ora, o Rubem Alves diz aqui que a pergunta é vazia, porque ele queria saber qual é o conceito de Deus que essa pessoa tem em sua cabeça. Porque cada Deus varia de acordo com as cabeças. E é o que ele, Rubem Alves, diz aqui, com toda razão. Ele diz, ó, como a pergunta era vazia, e é. Perguntei, qual Deus? Olha aqui, ó, qual Deus? Você, minha amiga, me pergunta se eu acredito em Deus. Agora eu pergunto, qual Deus? Qual é o Deus? O conceito de Deus que você tem? Viu aí? Então ele diz, ó, qual Deus? Aí, ó, ele diz que a pessoa, o perguntador, ó, ficou atrapalhado, sem entender nada, coitado. Sem entender nada. Aí ele, Rubem Alves, explicou, ó. Ele diz, ó, expliquei. Olha aqui. Porque há muitos deuses. Olha o que eu digo em meus vídeos. Aqui eu trato da verdade. Aqui não é mentira. Aqui não existe espaço para mentira. Um mestre em teologia aqui, doutor em filosofia, né? Ex-pastor presbiteriano, né? Professor de universidade, professor de filosofia, ele entende o que é religião, ele conhece profundamente o que é teologia. E aqui ele diz a verdade. Olha o que ele diz. Porque existem muitos deuses, olha aqui, cada um, ou seja, cada Deus, com a cara e o coração daquele que o tem dentro do peito. Isso é uma verdade. O homem constrói deuses, cria deuses à sua imagem e semelhança. E cada Deus é verdadeiro para esse povo. E os deuses são diferentes em cada cultura. E é isso aqui o que ele está dizendo de forma bem clara. Pois bem, então ele diz aqui, ó. Aí dá um exemplo dentro do próprio cristianismo. O Rubem Alves dá um exemplo aqui como os deuses são diferentes dentro do próprio cristianismo. Aí ele diz, ó. O Deus de São Francisco de Assis, né? Muita lenda ali sobre o São Francisco de Assis. Mas ele diz, o Rubem Alves, o Deus de São Francisco de Assis, de São Francisco ele bota apenas aqui, não era
o Deus de Torquemada. Veja aqui o que é um teólogo sério, responsável. Rubem Alves está dizendo aqui que os deuses são diferentes, e que são diferentes dentro até mesmo de uma própria religião, e aqui do cristianismo. São Francisco pertenceu ao cristianismo. O Torquemada pertenceu ao cristianismo. O Rubem Alves está dizendo aqui, aquele perguntador, coitado, que o Deus de São Francisco era diferente do Deus de Torquemada, porque o Deus de São Francisco era um Deus de amor, visto por São Francisco. Era um Deus de amor, diferente do Deus visto pelo cristão Torquemada, da Igreja Católica Apostólica Romana. O Deus de São Francisco, o São Francisco, ele diz aqui, porque eu abri aqui o espacinho, porque não há aqui espaço no quadro, mas ele diz aqui, o Rubem Alves, que São Francisco usava, por exemplo, e aí ele vem para a metáfora, né? O São Francisco usava o fogo divino para o amor. Já o Torquemada, que foi um dos inquisidores católicos cristãos, o Torquemada usava o fogo divino para queimar seres humanos em fogueira. Veja que coisa linda que o Rubem Alves escreve aqui. Repito, mestre em teologia. São Francisco usava o fogo divino para o amor. Já o Torquemada usava o fogo divino para levar pessoas inocentes a fogueiras, porque essas pessoas não aceitavam o credo cristão, católico. E aí o Torquemada, assassino bárbaro, cristão assassino bárbaro, levava pessoas e transformava pessoas em churrascos humanos. E é isso que diz aqui o Rubem Alves. Viu aí como a noção de Deus é diferente, até mesmo dentro da própria religião? Pois bem, e aí continua o Rubem Alves, né? Ele diz aqui, ó. Ele diz que, após explicar isso aqui ao perguntador, o perguntador não entendeu nada, ó. Ele diz, ó, a pessoa não soube me esclarecer. Aí eu tomei a iniciativa e confessei. Em relação à pergunta, né? Ele diz aqui, o Rubem Alves. Aí ele volta àquela pergunta. Você acredita em Deus, Rubem Alves? Aí ele diz aqui, ó. Sou um construtor de altares. Construo meus altares com poesia e música. Eu os construo na beira de um abismo profundo, escuro e silencioso. Veja, ele não respondeu a pergunta diretamente se acredita em Deus ou não, ó. Só que o Deus dele aqui, ele está dizendo que diante daquela pergunta, você acredita em Deus, Rubem Alves? Ele diz, sou um construtor de altares e que faço meus altares sobre abismo profundo, silencioso e obscuro. Veja aqui, ele não diz diretamente que acredita. Por quê? Porque a visão dele sobre Deus é diferente dessa visão aí do cristianismo, o Deus cristão, né? Um Deus que castiga, um Deus que é intolerante religioso, não aceita que outras pessoas tenham outros deuses, né? E toda essa violência que está na Bíblia. Ele ali, o Rubem Alves, é contra essa acepção de Deus, né? Esse Deus que mata quem não acredita nele, que manda para o inferno não existe. O Rubem Alves sabe muito bem disso. Céu não existe, ele sabe muito bem disso. Então tudo isso é ilusão religiosa. E ele aqui diz, ó, diante da pergunta, né? Ele diz aqui que o Deus dele não tem nada a ver com esse Deus aí da teologia cristã, seja católica, evangélica ou protestante. Nada. A concepção que ele tem de Deus aqui é de outra coisa. Para ele, Deus significa amor, significa aqui, ó, música, a beleza, né? E assim por diante. Então aqui, veja a resposta dele diante da pergunta, você acredita em Deus? E veja aqui o que ele diz, né? Rubem Alves. E ele aqui em todo o seu livro, ele aborda aqui várias coisinhas interessantes, que eu vou mostrando aqui em vários vídeos, tá? É um livro, como você vê, é um livro, ó, não é um livro, né, muito grande, ó, poucas coisas, e ele escreve bem rápido, assim, e de forma bem
resumida, né? Ele não é prolixo. Então você vê aqui, ó, só para você ter uma ideia, veja aqui, ó, como ele escreve pouca coisa, ó. Vamos ver aqui, só para você ter uma ideia, ó, como ele escreve rápido. E foi um grande escritor, né? Aqui, ó, na palavra, ó, sem contabilidade, por exemplo, ó, sem contabilidade. Começa aqui, aí vem aqui apenas 2 páginas, ó, vem para cá e aqui termina. Olha aí. Sempre assim, ó, artigos bem curtos, né? E neste livro aqui, ele trata sobre o Deus que ele conhece, que é diferente do Deus da teologia cristã. Portanto, aí, infelizmente, tivemos 3 grandes brasileiros aí falecidos, né? O Baldo, o Rubem e o Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna, fantástico, né? Infelizmente aí. Portanto, mais um vídeo sobre religião, explicando que deuses não existem, deuses são produtos da imaginação humana. O homem cria deuses à sua imagem e semelhança. O Rubem Alves sabe muito bem disso. Tanto é que ele perguntou aqui, ó, que nós temos muitos deuses e cada deus varia de acordo com cada cabeça, com cada ser humano, porque os deuses são criados pelo homem e cada homem cria deuses diferentes. Parabéns aí ao Rubem Alves e vamos para frente. A verdade acima de tudo. Muito obrigado.